tive a gravidez, tive o puerpério. Voltei pra menopausa com o pé no peito, né? Tudo de novo. A minha médica teve que refazer toda a minha reposição e tal. Quando eu tava praticamente equilibrada, veio esse espetáculo, que me desequilibrou completamente. Eu fui pro fundo do poço tudo de novo. Eu comecei a ter tudo de novo. Fogacho, insônia, irritabilidade, tudo. Porque eu vi nos meus personagens a minha história sendo contada. E aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu não sabia, eu não sabia o que fazer. Eu liguei para Ana, falei, Ana, eu quero me vulnerabilizar na frente do público, eu quero dizer para eles que eu também não tô bem, eu tô cagada, eu tô ruim aqui. E eu quero poder contar sobre a minha menopausa para eles. E eu quero que isso vire uma roda de conversa, porque as mulheres não podem falar, elas não conseguem falar, elas não são ouvidas. Quando eu fui acometida pela menopausa, eu mesma não percebi. E aí o Jarbas e os meus filhos que tiveram que dar um toque. Tipo, olha, é o seguinte, você não tá bem mesmo. Porque eu sou uma pessoa alegre, divertida. Eu sou assim, eu tenho o chip da alegria. De repente eu virei um demônio. Assim, uma mulher que reclama de tudo, que se irrita com tudo, que nada tá bom. E essa pessoa não sou eu, definitivamente. E aí, menina, eu percebi que aquilo tinha chegado pra mim, que o primeiro exercício da gente é a negação. Por que é a negação? Porque a gente tá acostumado a lidar com problemas o tempo todo e superá-los. E a gente acha que a gente vai dar conta, e a gente não dá conta. Porque é químico, porque é hormonal, é outra história. Então essa peça, na verdade, ela surgiu de muitas conversas minhas com a minha sócia portuguesa, que também está na menopausa, e ela sempre me perguntando, Cláudia, a gente tem que falar sobre isso, você fala tanto disso no teu Instagram, porque há 8 anos eu falo sobre a mulher de 50, sobre a menopausa, sobre tudo isso. E aí ela disse, temos que fazer um espetáculo sobre isso. Aí o Jarbas falou, por que a gente não faz o nosso menopausa? Porque existe um musical chamado Menopause, que é americano, que trata de uma maneira muito superficial sobre o assunto. E a gente não queria falar disso, a gente não queria falar desse jeito. Sem que eu esteja preparada, ela chega sem avisar. A menopausa é o meu tormento, a menopausa vem me afrontar. A qualquer hora eu já não me aguento, chega e vem subindo, é um calorão de matar. A gente resolveu chamar a Ana Toledo, que também está menopausada, e a gente foi desenvolvendo esse espetáculo, que a maior dificuldade era o quê? Não ser um espetáculo professoral, não ser um espetáculo chato, informativo, né? A gente trazer, através do entretenimento, através da comédia, a gente trazer leveza para um assunto que é tão duro, tão solitário e tão nevrálgico. Não só isso, como a menopausa não acomete só a mulher, e sim ao marido, à família, o ambiente de trabalho, não é uma questão só da mulher. A gente pensou que esse espetáculo só seria para as mulheres. Nos enganamos, foram muito jovens e muitos homens. Quando a gente estreou em Portugal, a gente estreou com 2 semanas de antecedência lotado, num teatro de 1.200 lugares. As pessoas não sabiam nem o que elas iam ver. Era um nome, Cláudia Raia, com o nome Menopausa juntos. Eu acho que deu esse efeito. Uma semana depois que a gente estreou, que as pessoas viram o que era, lotou a temporada inteira e foi uma comoção. Mas uma comoção daquelas que a gente faz poucas vezes na carreira. Meu Deus do céu, eu molhei o vestido inteiro de suor. Eu arruinei o vestido. Foi o espetáculo menor que eu fiz na minha vida. Menor elenco, menor equipe e menor mesmo de tamanho. Dizer, gente, eu não tenho um glamour, uma roupa linda, uma escadaria. Eu não posso me esconder atrás de nada. Eu tô nua e crua, sabe? Com uma personagem que é uma mulher comum, normal,
E no meio disso tem várias outras mulheres, a negacionista, a que acha que a menopausa nunca vai chegar para ela. Então são várias personagens, o Jarbas faz os personagens masculinos, faz a tia Judite, que é para mim um personagem que desvenda tudo isso que a gente viveu a vida inteira, que é aquela velhinha de 80 anos, que diz que não tem que se falar de menopausa, que na época dela ninguém falava, que todo mundo tem que ficar mudo. Nossas avós, nossas mães, tudo isso que a gente ouviu a vida inteira é a tia Judite. Mas acabou que o espetáculo ficou mais do que um espetáculo de entretenimento, um ato político, um ato etarista e principalmente um serviço público. É possível, sim, ter o lado cheio do copo. É possível a gente ver a menopausa por outro ângulo. É possível a gente se tratar a ponto de viver o resto dos 40 anos que a gente tem. Como é que você vai viver esses próximos 40 anos? O que você quer fazer do seu segundo ato? Com que você quer perder o seu tempo? Ou gastar o seu tempo? Acho que entre as mulheres também a gente não se fala, porque o patriarcado nos colocou como inimigas. Eles acham que a gente juntas a gente pode destruir o mundo, quando na verdade juntas a gente pode salvar o mundo. E fica essa coisa porque a gente foi criada que não confia em mulher, mulher vai roubar teu bofe, mulher com mulher da jacaré, e de repente vem uma palavra do nada, sororidade. Você fala, oi, mas eu não sei o que é isso, sabe? E começa a exercitar um negócio que você não foi preparada para isso. Né? Então a gente tem que mudar isso imediatamente. Mas eu fui criada por uma mulher que me fez olhar o que era importante na vida, sabe? A minha mãe foi uma mulher muito, muito importante. Só para você ter uma ideia, ela era tão avant-garde, assim, tão moderna, que quando eu fiz a minha primeira Playboy, que foi com 17 anos de idade, que eu estava fazendo chorus line, 80% dos alunos da academia de dança dela saíram da academia. Ela ficou com 20%. Eu, culpadérrima. Eu falei, meu Deus, tudo por minha causa. Porque eu fiz essa Playboy, não devia ter feito. Eu falei, mamãe, desculpa. Ela disse, filha, essas pessoas que foram embora não pertencem à nossa nave. Essas pessoas eu não preciso delas aqui. Então as que ficaram é as que pertencem ao nosso planeta. E é disso que eu tô falando. É sobre essas pessoas que interessam a gente ter na vida. Ela era essa mulher. Entendeu? Era naquela época em que fazer uma Playboy fazia você comprar um apartamento? Sim, eu comprei um apartamento. Com certeza. Eu ganhei carros. Eram cachês assim, absurdos. E uma visibilidade impressionante e não vulgar e não de baixo nível. Era uma coisa... Playboy tinha as grandes matérias, era uma coisa... Os jornalistas excepcionais que escreviam naquela revista. Então, assim, era alto nível mesmo. Eu fiz 5 Playboys, eu fiz 4 ensaios com capa e uma capa, porque eu não queria fazer mais ensaio, mas eles queriam muito que eu fizesse, eu acabei fechando só uma capa sem ensaio dentro. Você faria outra? É porque não tem mais a Playboy, né? E não é mais como era. Eu acho que se fosse daquele jeito, faria. Hoje em dia, do jeito que se tornou, não. Quando eu falo as coisas, as pessoas falam, tudo que você fala vira polêmica. Porque eu falo de verdade, eu falo o que eu penso. E aí, quando você fala o que você pensa, as pessoas não gostam de ouvir, né? Isso é desde quando eu era muito jovem. Eu não era mocinha convencional, eu era uma mulher muito grande, muito sexy, então virou o símbolo sexual durante um tempão. Eu me lembro no dia que essa chave virou, que eu estava fazendo Vivo Gordo, meu primeiro trabalho na televisão com o Jô Soares, nosso amado, e ali eu percebi que eu tinha 2 caminhos, ou eu virava a gostosa e minha carreira terminaria aos 30 anos, ou eu usava a gostosa para virar uma atriz. E foi isso que eu fiz. Se eu fosse contra a minha beleza, ou a minha sensualidade, ou não sei o que todo mundo dizia que era o que todo mundo apreciava em mim, eu estaria negando um adicional importante que eu tenho.
Até pra ficar feia num TV pirata, até pra fazer um Tonhão, até pra fazer... Porque aí, se eu chego nesse lugar, eu me liberto, entendeu? E foi o que aconteceu na minha carreira. Então, assim, eu não me arrependo de nada. Me arrependo, talvez, de ter sido tão dado um apoio tão grande político. Talvez eu não faço mais isso. Isso eu não faço mais. Eu vou votar pela primeira vez para presidente, como a maioria dos brasileiros. E você? Você não vai perder essa oportunidade, não é? Na cabine eleitoral, pegue a sua cédula igualzinha a esta aqui e vote certo. Vote para ganhar. Marcando bem aqui. 20. Collor. Vote como eu. Vote Collor. Ele era deputado ainda, o Collor, e ele já fazia muita coisa pela cultura em Maceió e foi me apresentado dessa maneira. E como o homem que ama cultura, que ama dança, que ama ópera, que ama teatro, e tudo aquilo foi pintado para mim daquele jeito. Além de Caçador de Marajás, o que já era uma coisa muito legal. Mas o cara gostava de cultura. Foi realmente por acreditar, né? Eu não faria isso de novo, mesmo, por ninguém. Aliás, eu brinco, nem se minha mãe fosse candidata, que inclusive seria uma excelente candidata, eu não estaria apoiando. Eu acho que o papel do artista, o ato político nosso é em cena. Eu sou uma construção que desde jovem eu pensava na minha maturidade, o que também não é comum. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sempre vai ser jovem. Você simplesmente é. Simplesmente é jovem. E aí a pessoa de 35 anos é velha pra você, né? E eu pensava assim, eu não gosto de tomar sol. Não vou tomar sol porque eu vou ficar com a pele toda manchada. Eu chegava às vezes 5 da manhã. Então, ninguém nem sabia, mas eu não sei. Eu no negócio que tinha na minha cabeça, por exemplo. Chegava às 5 da manhã em casa, eu nunca bebi, nunca me droguei. Imagina nos anos 80, eu na água com gás, todo mundo muito louco, e eu na mesma energia, louca. A pessoa olhava pra mim e achava que ela estava doida de cocaína, doida de tudo, e eu na água com gás. E assim, não tomei um porre na minha adolescência, nada, porque fui criada na dança. O meu material de trabalho era o meu corpo. Entendeu? E a minha mãe nunca me proibiu de nada, mas ela me botou muito disciplinada e muito séria no que eu estava fazendo. Então, como eu comecei a dança muito cedo e comecei minha carreira de bailarina clássica muito cedo, profissional, eu não tive tempo de fazer isso. E como não era de costume, ninguém bebia na minha casa, minha mãe não bebia. Então, acabou que não é que eu fui tolhida e que eu não fiz porque ninguém deixou. Não, é porque eu não fiz. Eu não gostava, eu não queria. Onde ia sua rebeldia? Então, minha rebeldia ia falar o que eu pensava. E sempre fui à frente do meu tempo. Foi aí, entendeu? Porque... E com a minha mãe, coitada, que eu dava nó em pingo d'água e ela tentava administrar aquela pessoa insana, né? Que eu disse pra ela um dia... Como a senhora me deixou ir para Nova York com 13 anos de idade, sozinha, com uma bolsa de estudos do American Ballet Theatre. Ela disse, por quê? Porque você, se eu não abrisse a porta da gaiola, você arrebentava a gaiola. E iria de qualquer jeito. Então eu preferi estar do teu lado, te dando a mão e te dando um apoio, do que você sair desvairada e eu perder você. E foi o ano mais transformador da minha vida. Eu fui uma menina, voltei uma mulher para a guerra. Uma pessoa que mora em Nova York, mora no Harlem, na casa de um casal negro, que tenta ser estuprada por esse cara, que sai correndo do Harlem com uma mala e dei uma corujada na cabeça dele, porque ele tentou vir em cima de mim. E não tinha lugar para ir. E fui acolhida por uma professora de dança que eu tinha aqui no Balé Estágio, que passou na rua e me viu com a mala e me acolheu. Eu tô preparada pra guerra. Tudo isso que aconteceu na minha vida me construiu para eu chegar na maturidade desse jeito. Fui presa também. Fui presa na Argentina. Eu tava fazendo espetáculo e estava naquele momento, né, da Guerra das Malvinas, e a Argentina estava vivendo
aquela coisa horrorosa contra os gays, né? Que eles pegavam, na verdade, os gays na rua e levavam pra bater, matar, enfim, coisa horrorosa. E eu tava numa mesa lotada de amigos do espetáculo, que eram gays, e eu fui levada junto. E foi uma coisa horrorosa, porque eles não podiam ter prendido uma menor estrangeira. Foi uma coisa, minha mãe teve que vir me tirar, e ao mesmo tempo eu ouvindo os meus amigos sendo torturados. Foi uma coisa horrorosa, foi uma das coisas piores da minha vida. E dali, quando a gente saiu, a gente descobriu que o teatro, ele nacional, que a gente estava em cartaz, pegou fogo. Então eu fui presa, sou fichada na Argentina. Toda vez que eu chego lá, só olha. É que eu também sou um pouco conhecida lá por causa das novelas. Então a pessoa olha e fala, você é atriz de novela? Não sei o quê. Mas você esteve na polícia? Eu falei, pois é, isso foi há muitos anos. Então, averiguações de antecedentes, se chamava. Meu amor, sem dor. Eu olho a minha cara, ela é a Cláudia com 58 anos, bem. Mas assim, não é pra renegar a minha idade. Eu acho essa palavra anti-aging, eu não gosto. Pro-aging, entendeu? É pra você estar legal na tua idade, né? Eu não posso chegar pro meu dermatologista e falar assim, olha essa boca de quando eu tinha 20 anos. Gente, 20 anos. Nunca vou ter essa boca. E se eu botar essa boca agora, vai ficar uma graça, entendeu? Não vai funcionar. Então, é isso. Sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, vivo da minha imagem, preciso ter esse tipo de procedimento, né? Mas faço isso com muita parcimônia. E vou só falando para os jovens, ó, atento aqui, atenta ali, lava o rosto, cuida da pele agora, dorme direito. Eu sou uma mãe de natureza. Eu sou mãe de todo mundo. Eu sou mãe de vários filhos na dramaturgia. Eu sou mãe de pessoas na vida. Eu sou mãe, né? A minha alma é de mãe. E eu sempre tive vontade de ter o terceiro filho. E essa cartomante que eu te falei, que é a minha mãe espiritual, ela me disse, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu teria 3 filhos, 2 kármicos e 1 de livre-arbítrio, bem pra frente. E que eu ia decidir se eu ia ter ou não no meu terceiro casamento. Aí tive os 2 filhos, me separei do Edson, falei, bom, ela tá acertando até aqui. Aí apareceu o Jarbas, falou, aí, o terceiro marido. Aí deu uma pulga e ficou aquela coisa. Aí começamos a falar de filho, parará. Um dia, do nada, ela me liga, eu tinha 48 anos, ela me liga e fala assim, tem que tirar óvulos. Falei, Cristina, eu tenho 48 anos, não sei nem se eu tenho óvulos, mas tem, pode tirar que tem. E consegui tirar 6 óvulos bons, o que já para 48 anos já é uma loucura, tá? Tirei os óvulos, ficaram ali. E eu pensando, se eu queria ter filho por causa do Jarbas, que isso é uma decisão muito importante. Porque ter filho por causa de alguém não é a melhor decisão a ser tomada, né? Porque filho já é uma trolha, que né? Vamos trabalhar na verdade. É a coisa mais maravilhosa do mundo, mas é muito difícil. Muito bem, tomei todos os hormônios durante 30 dias. Nos últimos 5 dias, tinha que tomar progesterona, que é quando se faz o embrião. Começamos o processo do embrião, o embrião não se formou do jeito que ele imaginava. E eu tinha tido uma conversa com Deus, umas 2 semanas antes. Aí eu disse, Deus, quero falar uma coisa para você seríssima. Eu vou tentar fazer esse filho. Se for para minha felicidade, que venha da primeira vez, porque eu não vou desafiar o destino. Quando o Dr. José Bento ligou e disse, olha, os embriões não se formaram da maneira que a gente imaginou, eu só olhei para cima e falei, ok, entendi, tá tudo bem, vou tocar minha vida. E assim foi. Esses hormônios deram um boost no meu organismo. Eu menstruei 3 meses seguidas, menstruação, não era escape da menopausa. Era menstruação 3 dias, 4 dias, o último dia com dor de cabeça, com tudo aquilo. Aí no 3º mês a minha médica falou, escuta, peraí, tem alguma coisa errada aí, vem aqui que eu vou fazer uma ultrassonografia. Quando ela viu 3 óvulos no ovário direito e 1 no ovário esquerdo, ela falou, você está ovulando. Eu falei, você tá bem louca, eu tô na menopausa. Ela disse, mas você está ovulando, deve ter sido os hormônios, cuidado para não engravidar. Eu dei uma gargalhada, o Jarbas também. Pronto, foi naquela semana que eu engravidei
naturalmente. Se você me perguntar o que te falta, eu falo tempo. Tempo me falta. Hoje em dia você tem que trabalhar o dobro para ser lembrada, para não ser esquecida. Isso é duro, isso é cruel, é cruel. Mas também não fico reclamando disso não. É assim para fazer? Então vamos fazer. Entendeu? Vamos fazer, vamos resolver, tá tudo bem. Tá me dando prazer, eu tô achando engraçado, porque também se eu não me divertir, eu não dou conta. E eu tenho que aproveitar isso pra vida. Rir de mim mesma. Na menopausa é patético. Você tem que rir de si mesma, senão você tá perdida. Vai ser o quê? Vai se arrastar como um molusco no chão, uma réptil. Não dá, não tem condição. Vamos jogar pra cima, vamos se divertir.